Oi, eu sou tia Roberta e tô aqui para contar mais uma história sobre Jesus. Na semana passada, tia Pri falou para vocês um pouquinho sobre o dia em que Jesus mandou um presente que ele havia prometido aos seus discípulos, o Espírito Santo. Agora, os discípulos que não estavam mais com Jesus por perto não estariam mais sozinhos, porque Deus deu um jeitinho de ficar por perto. Agora, ele morava dentro do coração dos seus discípulos e eles agora teriam coragem e confiança para cumprir a missão que Deus deu a eles. Antes de Jesus voltar para o céu, Jesus deu uma missão para os seus discípulos. Vocês se lembram? Fazê-lo conhecido por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas do mundo. E agora, com o Espírito Santo morando em seus corações, eles teriam muita coragem e toda a capacidade possível para fazer isso. Bem, assim começou a igreja. Igreja não é um lugar que a gente vai para se encontrar com Deus. Igreja são pessoas que têm Deus no coração, que amam a Deus, que pregam a palavra, que falam de Jesus e que cuidam umas das outras. E que vão cumprir a missão que Deus deu. Missão essa de anunciar Jesus. Aquelas pessoas que têm o coração fervendo, apaixonados por Jesus. Assim como Pedro e João, nossos personagens principais da história de hoje. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo, como eles faziam sempre. Quando eles chegaram na porta do templo, eles encontraram um homem que era um coxo, um aleijado. Esse homem tinha um dodói na perna. A sua perninha era torta e ele não conseguia andar. Ele já nasceu assim e ele não podia nem mesmo trabalhar. Então, vivia de esmolas que as pessoas lhe davam quando iam lá no templo. Então, quando Pedro e João chegaram na porta e encontraram esse homem, olharam para ele e então Pedro olhou nos olhos daquele homem e disse: "Olhe para nós." O homem olhou. Bem, ele deve ter imaginado que Pedro lhe daria algum dinheirinho, afinal ele estava ali para isso. Mas Pedro tinha um presente muito mais valioso para dar para aquele homem. Então ele virou para o homem e disse: "Eu não tenho nem um dinheirinho para te dar, mas tudo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta." Então ele pegou o homem pela mão e o ajudou a levantar. Logo que ele se levantou, sua perna ficou boa, endireitou. Ele deu um pulo e saiu andando normalmente. Uau! As pessoas que estavam ali ficaram admiradas. Como pode? Aquele homem já tinha nascido daquele jeito. Então, Pedro e João, aproveitando aquela oportunidade, olharam para aquelas pessoas e disseram: "Por que vocês estão espantados? Vocês acham que ele andou por causa da gente? Não, ele está assim curado porque ele creu em Jesus Cristo." As pessoas que estavam ali, muitas delas começaram a louvar a Deus e a glorificá-lo, porque, de fato, acabava de acontecer um milagre por causa de Jesus. Mas tinham os moços malvados que não ficaram nem um pouco contentes com o que Pedro e João fizeram. Pelo contrário, eles ficaram muito bravos. Então, foram atrás de Pedro e João, juntaram com o guarda do templo e levaram Pedro e João presos. Eles passaram uma noite na prisão e no dia seguinte tiveram que comparecer diante deles para dar algumas explicações. E esses moços importantes perguntaram para Pedro e João: Quem foi que deixou vocês falarem de Jesus para essas pessoas?" Então Pedro,
que estava com o seu coração cheio do Espírito Santo, com muita coragem, coragem essa que não vinha dele mesmo. Ele não era corajoso, sem medo, não. Essa coragem vinha do Espírito Santo de Deus que estava agora morando no coração de Pedro. Pedro virou para eles e disse: bom, eu falo daquele Jesus que vocês mataram, vocês crucificaram Jesus. Jesus é o Filho de Deus que morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Bem, esses moços importantes não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas a palavra de Pedro os deixou muito admirados. Como ele poderia estar falando daquele jeito? Então eles viraram para Pedro e João e disseram: vocês estão proibidos de falarem de Jesus para as pessoas novamente. Vocês podem ir, mas vocês não podem falar de Jesus para as pessoas. Ora, Pedro e João, muito firmes, viraram para eles e disseram: olha, vocês podem decidir o que vocês querem fazer, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eles foram liberados e lá se foram. E assim como nós, Pedro e João viveram um momento muito especial, mas também muito difícil. Imagina você, se você está compartilhando de Jesus com alguém e de repente você é preso ou sofre alguma crítica, alguém vai contra você e fala mal de Jesus ou fala mal de você. Você pode às vezes se sentir com medo, pode achar que você não tem condição de falar de Jesus para outras pessoas. E aí eu tenho duas palavras diferentes. Uma para você que talvez não tenha Jesus no seu coração. Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Sabe por quê? Porque nem eu nem você temos condição de fazer nada para que a gente consiga ir para o céu comungar com Deus. Nós não somos bonzinhos. A gente mente, a gente desobedece, a gente faz um monte de coisa que desagrada a Deus. Jesus era o único que podia ficar de castigo no nosso lugar e por causa do que ele fez, porque ele ficou de castigo no nosso lugar, hoje nós temos condição de morarmos com ele um dia quando ele vier nos buscar. Então, se você ainda não fez isso, se você ainda não pediu perdão a Deus pelas coisas erradas que você fez e disse com a sua boca, crendo no seu coração que Deus é o Senhor e que Ele mandou Jesus, que Jesus veio e morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou, está hoje morando do lado de Deus lá, um dia vai nos buscar, faça isso hoje mesmo. E a segunda palavra é para você, que assim como Pedro e João é a igreja de Jesus, se você já tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo mora no seu coração, que você não tenha medo, que você aproveite as oportunidades que você tem hoje, oportunidade de cumprir a missão que Deus nos deu, levar Jesus a outras pessoas, fazê-lo conhecido. Hoje você com certeza conhece alguém que talvez esteja com medo, que esteja preocupado, se sentindo sozinho. Enfim, a gente está vivendo um momento difícil, mas essa oportunidade que Deus está nos dando de falar dele, de pregar a esperança que é Jesus para os corações. As pessoas não precisam se sentir sozinhas, nem com medo, nem tristes, sabe? Porque Deus mandou Jesus e Ele é a esperança que nós temos. Um dia Ele vai voltar para nos buscar e não existe coronavírus, não existe dengue, não existe doença nenhuma, mal nenhum que possa ofuscar ou atrapalhar isso. Isso é uma garantia que Deus nos deu e o Espírito Santo testifica isso no nosso coração. Então eu quero te desafiar hoje, procure alguém na sua família, nos seus amigos, manda uma mensagem, compartilha de Jesus com alguém, faça da palavra de Deus um instrumento poderoso para levar alegria para as pessoas. Você é um discípulo de Jesus e Ele conta com você, sabe? Cumpra a missão que Ele te deu.
que Ele te deu. Tenha coragem, tenha confiança. Se o Espírito Santo de Deus mora no seu coração, você tem tudo o que você precisa para levar Jesus para as outras pessoas. Então, que Deus nos abençoe, que Ele enche o nosso coração do Espírito Santo para que a gente tenha muito amor, muita paixão e vá falar de Jesus para todas as pessoas, para que não haja mais tristeza, não haja mais desânimo, mas para que a alegria que vem de Jesus encha o coração das pessoas e que esse tempo não seja um tempo de dor, de tristeza, de desânimo, mas seja um tempo em que Jesus vai ser glorificado, exaltado e vai ser muito conhecido. E vamos lá, que juntos nós somos a Igreja do Senhor. Vamos levar Jesus para todas as pessoas. Amém? Beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.